Você está no Política Sem Mistérios. 5 mulheres, 5 identidades com único objetivo: levar a reflexão política para a sua casa. São assuntos políticos, sociais, econômicos, culturais e principalmente estruturais. Então, vamos começar o programa de hoje com um tema maravilhoso que com certeza faz parte da sua vida. Todos nós temos uma mãe. Então, eu com essas 5 apresentadoras aqui, Andréia Peixoto, Viviane Leite, Jéssica Tupinambá e Maria Goretti, vamos tratar desse assunto que cheira carinho, que cheira amor, fraternidade, que é ser mãe ou ter uma mãe, né? Então, mas já passou na cabeça de todas nós que o Dia das Mães não é apenas um dia comercial, né, meninas? É um dia que realmente nós damos presente, perfumes, flores, roupas, né? Aquele tanto de presente só das não mães. Eletrodoméstico. As mulheres não gostam de ganhar utensílios domésticos. Pelo menos eu não gosto de ganhar. Eu também não gosto, não. O Dia das Mães, ele é comemorado em diferentes países, marcados por homenagem às mulheres que exercem esse papel, sem deixar de lado outros cuidadores que ocupam esse papel, porque temos também homens, né, que também fazem muito bem esse papel. Por que esse dia é comemorado? Vocês sabem, meninas, por que esse dia é comemorado? Por que se comemora o Dia das Mães? Bom, a ideia de instituir o Dia das Mães partiu de uma norte-americana ativista, Anna Jarvis, a filha de Ann Jarvis, e foi oficializada em 1914. O contexto é que a mãe de Ana, ela dedicou boa parte da sua vida ao trabalho social, principalmente em disseminar técnicas de higiene e saneamento para evitar a mortalidade infantil. A mãe de Anne, morreu em 9 de maio de 1905 e, como forma de homenageá-la, a Ana, sua filha, escolheu o segundo domingo de maio, né, para ser a data em que o Dia das Mulheres, Dia das Mulheres, que também são, né, das mães, são comemorados. Quando a gente pensa, Andréia, em mãe, a gente pensa um ser com uma série de funções, sim, né? Verdade. Aquele ser que tem a função de cuidar, de zelar, de alimentar, de prover, de intelectualizar, de encaminhar, enfim. A mãe é vamos dizer, um ministério, né, cheio de encargos. Sim. Primeiro, obrigada, meninas. De novo, nós estamos aqui no programa. E falar sobre mãe é algo que mexe muito com a gente, né? Bastante. Até porque mãe é aquele ser que a gente imagina assim, intocável. Mãe, ela tem que estar sempre numa redoma, que além dela nos proteger, sim, a gente também protege, né, a nossa mãe. Então, a gente vê a nossa mãe como uma pessoa que, assim, é como se fosse a mãe de Jesus.
é intocável, é protegida, é amada, é sonhada, do jeito que todos os filhos, quando se tratam da gente, de nós mães, e quando a gente também fala de nossas mães, a gente fala com aquele amor, né, com aquela ternura, com aquele prazer, que aquela nossa mãe é a melhor mãe de todas, né? E aqui eu mando um beijo para minha mãe, que é assim, uma mulher incrível, maravilhosa. Um beijo pra mãe. Que com certeza vai nos assistir, que ela mora nos Estados Unidos. Um grande beijo para minha mãe, que é uma grande mãe. Mas, enfim, e falar das nossas funções como mãe, a gente não exerce só o papel de acolhimento, mas a gente exerce diversas funções enquanto exercendo a maternidade. Uma delas é como profissional. Né, porque a gente precisa, eu mesmo engravidei quando era muito jovem, eu tinha 20 anos, né? Engravidei com 20 anos, fui ter meu filho com quase 21 e foi muito difícil, então eu tinha que estudar, porque eu não tinha deixado ainda, vocês meninas que estão ainda nessa fase também, eu tinha que estudar, trabalhar, ter meu ganha-pão, né, como a gente fala, para poder ajudar meu esposo, porque nós éramos muito jovens. Então, como era difícil, né, ser uma profissional e ter também aquela função de exercer a maternidade muito jovem. Como eu fazia isso? Não sei. Até hoje, se vocês me perguntarem como foi que você fez, não sei, porque é muito difícil a gente exercer o papel. Eu não era advogada ainda, né? Eu fui iniciar minha vida profissional eu estava fazendo um curso de administração ainda, era muito jovem, e aí a partir daí eu comecei a exercer uma coordenação de um sistema de saúde, único de saúde, e ali eu tinha que exercer exercendo uma profissão muito difícil, que eu não entendia, não sabia como era, mas estava aprendendo, estava lidando, e cuidando do meu filho, e exercendo essa função, né? É uma calculadora difícil, meninas. Difícil. Porque muitas vezes você quer se tornar a profissional, mas também, por outro lado, precisa exercer aquele cuidado, Sim. né? Precisa cuidar da criança, precisa estar aquele tempo ali de dedicação. E muitas vezes não é permitido isso, Exatamente. né? E ainda tem a questão do papel da mãe como aquela função do cuidado, da provedora do lar. Agora, Liz, é só um detalhe que quando a gente exerce a maternidade, quando a gente é muito jovem, é muito difícil para a gente encarar todas as nossas funções, né? E ainda, quando a gente está com a criança no ventre, a gente já tem que fazer esse papel e exercer esse papel muito bem. Então, o acolhimento com o filho é desde quando a gente está na gestação. Então, a partir daí é que a gente se torna mãe. Então, já com filho no ventre. Então, isso é muito difícil, porque jovem, né, é difícil, e ainda por cima exercendo outras funções que é acolher, o sonho da carreira, de estudar, de ser um profissional, de mostrar, se colocar no mercado de trabalho de uma forma efetiva, excelência, né, na excelência, e de repente você se encontra mãe numa idade muito, né, jovem. A sorte também, eu tive muito minha mãe. Por incrível que pareça, olha para você ver, minha mãe, meu pai, principalmente minha mãe, me ajudou muito nesse exercício, essa rede de apoio. Então, assim, minha tia também exerceu um papel muito bom, muito importante, né? Então, essa rede de apoio da gente quando é muito jovem também nos ajuda a exercer esse papel não só de mãe, mas também como estudante, como profissional, como se colocando como uma mulher empoderada, né? Dona de si, porque quando você torna mãe, você torna numa fortaleza que parece que vai, né, quebrar o mundo. Agora pronto, agora eu sou a fera, eu sou a retada, né? Eu sou a melhor, né? Mas a leoa, não é assim que a gente vê? Hein, Jéssica, você também foi mãe por volta de 20 anos, não foi? Foi isso? Então, eu fui mãe aos 28 anos. Oi, meninas. Vou convidar vocês aqui. Que bom estar mais em um programa com vocês. É uma maravilha. Uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Ou um bom dia, dependendo do horário que vocês forem assistir. A gente aí em casa. E olha só, eu fui mãe aos 28 anos. Né? Tenho uma filha chamada Caissara. E minha filha, o nome quem deu foi a minha avó, ou seja, a bisavó dela.
E eu sempre tive uma cobrança muito grande dos meus familiares referente à maternidade, porque eu já estava nos 28 anos e meus avós, né, ficavam sempre perguntando: você não vai ser mãe? Você não vai parir, não, é menina? A velha famosa pergunta: você não vai ser mãe? Você não vai parir, né? A gente fala que é um marcador social das mulheres. Nasceu mulher igual mãe. É um rótulo, né? É um rótulo, né? Exatamente. E assim, eu sempre busquei estudar muito, me aprofundar nos meus estudos e tal. Mas ainda assim, tinha essa cobrança. Mas por um lado também, eu me preocupava bastante nesse sentido de ser mãe, porque eu tinha esse desejo, eu tinha essa vontade de ser mãe. Então, quando eu virei mãe, né, eu engravidei, foi por uma decisão minha, porque eu quis, né? E foi uma felicidade muito grande para os meus familiares, para a minha avó, para a minha mãe. É tanto que minha avó, eu considero ela como mãe, que ela me criou, ela me ajudou a me criar, né? Num período de dificuldade, minha mãe teve que sair para estudar e retornar para a comunidade, eu chamo minha avó de manhinha. E aí, assim, eu sempre tive uma rede de apoio muito importante, significativa, né? Mas ainda cabe colocar que existe ainda uma cobrança muito grande, não só do meu povo, da minha comunidade, mas de outras etnias, de outros povos, essa cobrança da mulher indígena ser mãe, né? Pela essa questão, tipo, olha, a aldeia não pode se acabar, né? Então, a carga de levar a ancestralidade. Exatamente, porque a gente tem esse papel de, digamos, procriar, né? De crescer a aldeia. Se as indígenas, por um momento, pensam e falam: nossa, eu não quero parir, e aí? E esse povo, e essa comunidade, como é que vai ficar se as indígenas não querem mais ter filhos? É uma preocupação dos mais velhos, né? É tanto que nos postos de saúde, dentro da comunidade, é proibido dar anticoncepcional. Existe a orientação de prevenção de doença, pode dar uma camisinha para utilizar, né? Não pode dar não pode. Medicação anticoncepcional para uma mulher indígena. É uma regulamentação, é uma orientação? Sim. De todas as Eu não sabia. E se acontecer? Eu queria saber se acontecer, se der. A questão, né? Você, enquanto indígena, você pode tomar sua orientação de tomar o seu anticoncepcional. O que é proibido, o enfermeiro, o médico, a fornecer. A instituição, né? A CESAI, enquanto aqueles profissionais ali fazendo o atendimento a uma mulher indígena, eles são vedados, eles são proibidos de fornecer e a rede de saúde, no caso, né, que dá manutenção nos postos, elas não enviam anticoncepcional, nem injeção para indígena, enviam camisinha. Agora, rapidinho, Jéssica, só para ficar um pouco mais claro, essa é uma decisão das comunidades indígenas, não é? É uma imposição das comunidades é uma preocupação da tradição dos mais velhos, né, que não querem que as indígenas, né, porque também tem aquela questão de secar o útero. Eles sempre falam dessa questão da ancestralidade, de secar o útero. Minha filha, por que vocês não tomam um chá? Aquele remédio serve? Por que você não acompanha a lua? Por que vocês não escutam a gente? Por que tem que se entupir de hormônio? Ficar doente? Ficar doença pro corpo? Sempre tem essa preocupação e orientação. E cultura, né? Cultura, né? Cultura. Então, assim, eles se preocupam muito. Por que vocês estão deixando de tomar uma erva medicinal, algum medicamento medicinal, para estar tomando remédio de farmácia? Ao longo dos anos, né, das conquistas dos direitos do feminismo, justamente a liberdade de poder reproduzir no momento que você deseja e não reproduzir enquanto você não deseja. Né? Isso é uma das lutas, é uma das grandes vertentes que sempre estão em manifestações femininas, né? De carregar a pecha, né? De você ser responsabilizada por carregar as tradições. Mas eu quero te explorar, Jéssica, em outro ponto, né? Eu estava dizendo aqui antes de a gente começar esse programa, que o ano passado eu tive no primeiro encontro de mulheres quilombolas que aconteceu na cidade de Itacaré, e foi belíssimo esse encontro, e lá encontrei muitas mulheres, né, anciãs das comunidades quilombolas, e mencionaram justamente esta preocupação que você acabou de mencionar,
que é a questão de levar as tradições. Então eu vi ali as anciãs, ali as mulheres, senhoras mais quilombolas, a preocupação de transmitir aquela cultura, porque a cultura que não é vivida, ela é desaparecida, ela é apagada. É tanto que eu tive o meu parto no hospital, porque isso é uma das coisas que muitas parteiras, porque nas comunidades existem parteiras, minha avó é uma parteira, e por um bom tempo houve diversos impedimentos burocráticos na questão de indígenas ganhar na aldeia, e até aí tinha que levar para o hospital, aí não era reconhecido oficialmente, por direito, legalmente, que essa parteira pegasse essa criança. Então era uma situação bem ruim. Então, em decorrência disso, o que ocorreu? Todas as indígenas vão para o hospital. Mas olha só, eu tive toda essa preocupação de ganhar minha filha no hospital, né? Não pude ter um parto normal, foi um parto cesariana, mas eu retornei para a comunidade. E eu segui tudo, porque eu tinha essa preocupação desse cuidado que minha avó tivesse comigo. Então, assim, foi maravilhoso. E o cuidado de vó, quando a gente escuta, aí não tem jeito, você tem que escutar mesmo. Exatamente. Então, assim, são aqueles cuidados ancestrais de você ter o horário de você tomar banho, de você não pisar os pés no chão, dos chás, os horários que você tem que tomar o chá, da comida que você tem que comer, como é a forma que você tem que dar o banho na sua criança, o horário do sol. Então, assim, minha filha passou por todo esse processo e isso foi significativo e muito importante para mim. É a manutenção dessas tradições. Olha, gente, antes da gente continuar aqui com a nossa rodada de conversa sobre o Dia das Mães, o que é ser mãe, nesse papel tão fundante, tão importante, primordial em vários grupos sociais, né? Principalmente nos povos tradicionais, que a gente está dizendo aqui. Mas eu quero aqui mencionar que hoje nós fomos maquiadas, né? Por Raíssa Pestana. Obrigada, nós estamos aqui, Raíssa. Obrigada, Raíssa. Ela está aqui nos nossos estúdios hoje. Nós recebemos a visita dessa maquiadora. Para conhecer o trabalho dela, @Raíssa_Pestana. Viu, meninas? Eu adorei, me amei, que ficou jóia. Obrigada, Raíssa, maravilhosa. Não ficou torto o meu olho dessa vez, que quando eu maquei tudo torto. Eu também, super adorei. Eu faço maquiagem tão básica que quando ela me maquiou, eu falei, gente, eu tô tão diferente, eu tô tão bonita. Eu adorei. Eu amei. Então a gente hoje tá mães mais lindas, charmosa. Raíssa, @Raíssa Pestana. O telefone dela é 739-8850-0093. Mas tem mais um merchan aqui que eu quero fazer, gente. É da casa, gente. Olha, essa semana está começando aqui na TVI o Baião de Dois. O Baião de Dois com Jailton Alves e Adailton, mais conhecido para os íntimos e para todos nós, Dadai. Vocês vão amar. Vão amar, é sempre super divertido, são papos descontraídos, muito importante, eles são ótimos, né? Então, que bom tá retornando para casa o Baião de Dois, aí quinta-feira, na programação da TV News, que é canal 24, eu tô anotando aqui porque eu tô aprendendo ainda a decorar, canal 24 TV a cabo. Tem o app, né? Você pode baixar aí no seu smartphone, TVI Play, e também no YouTube, TVI News, né? No YouTube. Bom, vamos continuar aqui nosso papo, né? Eu vou só explorar mais um minutinho aqui, Jéssica. Você falou de Caiçara, sua filha, a importância dela. Como aliar valores das comunidades indígenas com valores urbanos. Que você já é uma indígena urbana, né? Então, Liz, é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado e cautela. Né? Sim. Porque eu sou de uma geração diferente da geração da minha mãe. Sim. E da geração da minha avó. Então, o que eu faço? Eu busco o quê? Eu convivo muito aqui com minha filha na cidade. Então, minha preocupação, o que minha filha vai aprender dos valores enquanto indígena, né? Então, eu faço o quê? Todos os finais de semana, sempre que possível, encontro uma folga aqui em Itabuna, eu corro para a aldeia. Porque ela precisa vivenciar
ela precisa aprender os valores indígenas, a ancestralidade, a cura. Ela precisa saber se aprofundar. É tanto que eu brinco, não, eu falo bastante. Eu aqui estou aprendendo as leis dos brancos. Dentro da comunidade, eu aprendo as leis dos meus encantados, da minha ancestralidade, que é fundamental para a minha identidade enquanto indígena. E minha filha é o futuro das próximas gerações. Então ela tem que entender e saber quem é o povo dela, quem é a identidade dela e para que ela está aqui no mundo, qual é o papel dela. E não tem pessoa melhor do que isso, do que ela aprender com a bisavó dela, com o bisavô dela. Então eu me preocupava muito com essa questão. Falei assim, meu Deus, eu preciso ainda ter um filho para ter uma criação com minha avó, que no caso que é a bisavó, porque não tem nada melhor. O nome do que da sua bisavó? É Maria da Glória. Mãe, um beijo. A minha mãe. Um beijo, Dona Glória. Maravilhosa. Foi o melhor pato. Eu comi o pato feito por Dona Maria da Glória, lá na Serra do Padeiro, na aldeia dos Tupinambás. Oh, que pato gostoso, Maria da Glória. Mãe é a melhor contadora de casos, gente. Ela é muito sábia. Ela é a nossa referência da comunidade. Eu amo minha mãe, porque ela é minha avó, mas por ela ter me criado, a convivência diária. Na realidade, a minha avó, ela foi avó aos 30 anos. Porque, ou seja, quando ela estava com 29 anos, ela já tinha 10 filhos. Gente! Essas diferenças, né? E uma coisa muito importante que eu queria compartilhar com vocês é sobre a minha filha. Quando eu tinha... É bem rápido, não vou comer muito tempo, tá? Mas assim, à vontade, gata. A minha filha... o nome dela tem um significado muito importante para mim. Caiçara. Caiçara, no qual muitas pessoas me questionaram. Meu marido, ele não teve nem a opção de escolher, nem falar não quero, porque ele soube entender. Quando eu tinha 17 anos, a minha avó falou assim, Jéssica, quando você tem uma filha, você vai colocar o nome de Caiçara. Eu falei, sai fora, mãe, eu nem sei quando eu vou parir. Ela, sim, amiguinha, você vai parir sim. Fica aí achando que você não vai parir, que você vai parir. E aí passou o tempo, aí teve um dia que eu fui para fazer um passeio no mato com ela. Aí ela, Jéssica, aqui o nome da sua filha é essa planta aqui, ó, é Caiçara. E aí ficou nisso. E aí depois, quando eu engravidei e descobri que era uma menina, ela falou assim, o nome da sua filha será Caiçara. Então, assim... É uma planta. É uma planta do mato, mas assim, no dicionário significa povos que moram na beira do mar, pode pesquisar. E também a mistura de indígena com não indígena, porque o meu esposo, ele não é indígena, né? E para o significado interno dela, é uma planta que serve para remédio e vive dentro do mato. Então foi ela que escolheu esse nome. Eu acho lindo, Caiçara. Mogó, eu quero discutir com você e com as meninas aqui uma outra vertente dessa maternidade. Eu acho que, de certa forma, nós já mencionamos aqui a maternidade como algo também imposto, como marcador social do corpo feminino, do corpo, da genética, vamos dizer, da genética feminina, da biologia feminina. E ele acaba sendo o destino de muitas mulheres que às vezes nem desejam a maternidade. Como que você vê nessa situação? Olá a todos e a todas que estão nos assistindo. Mais uma vez estamos aqui pedindo permissão para entrar em sua casa para levar conhecimento e nesse Dia das Mães, né? Que é um dia tão especial para todos nós. Antes de mais nada, eu vou aproveitar que uma mulher indígena acabou de falar e vou dizer que a nossa mãe, a mãe do Brasil, é indígena. Mas nós escolhemos o pai europeu, né? Infelizmente. Então, é um marcador social, sim. Como a própria Simone de Beauvoir fala, que nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres, né? Sim. Então, para se tornar essa mulher, você tem que cumprir os requisitos. E um dos requisitos para você se tornar uma mulher plena é você parir. É você ser mãe. Particularmente, dentro da minha casa, minha família da minha geração é materna, de mãe solo, então nunca houve essa cobrança. Mas nós já nascemos emancipadas, né? Passamos a nos empoderar, mas já nascemos emancipadas. Por quê? Porque a figura
que dominava era a figura maternal. Então, eu nunca tive essa cobrança. Nunca tive essa cobrança de ser mãe. E não tive também o desejo ainda de ser mãe. Eu amo criança, mas eu tenho meus sobrinhos, que para mim são como se fossem filhos, mas eu jamais posso me equiparar como a mãe deles, porque ser mãe, eu vou dizer para vocês, é a minha perspectiva. Ser mãe é muito complicado na sociedade em que a gente vive, porque é romantizado, né? As mulheres aparecem com aquelas fotos lindas, aqueles makes, making off, né? As propagandas com aquelas barrigas lindas, amamentando. E eu fico pensando, gente, amamentar deve ser uma dor horrível. Pra mim foi. Não vou mentir, amamentar pra mim foi horrível. Eu senti dor. Deve ser uma dor horrível. Existem mulheres que não gostam de dizer do momento de ter parido. E é julgada por isso. Bom, amamentar dói, né? Demais. Mas pra mim foi saboroso, foi delicioso. Eu adorei amamentar. Gostei demais, foi gostoso pra mim. Apesar que doeu. Então, é isso. Para além de ser um marcador social, a mulher, ela precisa escolher. Sim. Ela precisa escolher, não, ela precisa ter o direito, enquanto sujeitas sociais, de escolher ser mãe ou não. Né? Até o momento é uma escolha minha não ser mãe. Né? Dizem que mulher depois dos 30 já é coroa. Olha eu aqui sendo coroa. Veja bem, Gó, eu vou até fazer um contraponto. Não é nenhum contraponto, mas vou colocar a minha vida no que você disse em termos de romantizar o papel de mãe. Elis, conte aí pra gente um pouquinho você, Liz, mãe. A mãe Liz Daily. A mãe Liz Daily, né? A mãe Liz Daily de 3 filhos, né? A mãe Liz Daily de Guilherme, a mãe Liz Daily de Ana Karina e Maria Fernanda. Eu fui criada por uma mulher linda, maravilhosa, que eu amo muito, é meu tesouro, eu amo ela todos os dias, todos os momentos, que é a Dona Maria de Lourdes. Lá em casa, meu pai apelidou ela de mocinha, porque meu pai diz que ela tá sempre no frescor da juventude, ele sempre tem um olhar apaixonado pela minha mãe, então o apelido dela é mocinha, e pegou e a gente chama ela de mocinha. E a minha mãe já tem me deu uma educação bastante conservadora, neta de imigrantes, né, portugueses, né, os nossos colonizadores, né, e meu pai é um nordestino do Rio Grande do Norte. Nessa mistura nasce eu, meu irmão Guilherme e minha irmã Ana Flávia, meu irmão Luiz Carlos, e na minha família agora, eu fui criada com aquela mentalidade que não pode ficar para titia. Então, eu cresci escutando isso, escutando que nós não podemos ficar para titia. Então, eu tinha pressa de casar. Né? Eu tinha pressa de casar porque eu não queria levar o rótulo das primas que ficou para titia. Encalhada, né? Então, eu passei a minha juventude idealizando o meu príncipe. Tal como nos romances da Disney, que foram os romances que fizeram parte da minha infância. A Cinderela, a Branca de Neve, né? E outros romances ali, desenhos da Disney. Então, né, a minha mente foi formada em cima disso, do casamento e da maternidade. Eu tinha essa perspectiva, esse sonho, porque foi esse sonho que me foi vendido. Vamos dizer, foi esse sonho que me foi educado pelos meus pais, né? Meu pai, um homem com com machismo, com uma certa tonalidade, e minha mãe, né, que diz ali que as mulheres casam, as mulheres têm filho, então... Criam, né? Eu já cresci assim, já imaginando o meu marido, né? Quem será o meu marido? E a mãe, e de certa forma, as mães passavam na minha família orientações de como
escolhesse o marido adequado, né? Então eu já cresci aquela expectativa e também casei nova por conta desse papel, dessa perspectiva de marcar com esse marcador. Casei com 20 e poucos anos, né? Fui mãe nova, então eu casei 5 meses depois, eu já estava gestante do meu primeiro filho. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube das mamães. Das mamães jovens. Tive um segundo filho que faleceu 2 dias depois. Eu também tive esse filho, também, o segundo filho também, que faleceu também na hora do parto. E de certa forma, eu ter tido a sorte de ter um marido, de certa forma, que não me impôs todos os papéis de mãe, né? Cuidar do lar, cuidar da roupa do marido, cuidar o orçamento doméstico, a compra, a feira, nada. O meu marido não sabe o que é passar uma camisa. Eu nunca passei camisa para ele, fazer mala, essas coisas não. A gente estava até brincando esse final de semana que lá em casa, se menino não fizer a comida, ele passa fome. Porque lá em casa, né, as meninas que fazem o seu almoço, né? Lá em casa nós não temos funcionárias, né? Justamente porque todos tem uma obrigação dentro de casa. E eu comprovo, viu, gente? É verídico. E lá em casa não tem isso, não. Sabe, Vi, por que eu falo isso? Porque entra lá na delegacia mães desesperadas para buscar seus filhos envolvidos em delitos, né? Ou vítimas de algum tipo de delito. E principalmente aquelas mães de filhos que estão envolvidos em delito. E aí eu me lembro uma vez uma moça que entrou lá na delegacia, ela estava envolvida num tipo de delito de estelionato, e a mãe disse, e ela foi presa, e a mãe disse assim: eu dei de tudo para essa menina. E eu digo que o segredo da educação tem 3 letras: não. A gente estava discutindo negócio de geração aqui, antes de começar. A geração Y, até o pastor Tiago, da minha igreja Teosópolis, um grande abraço para o pessoal da minha comunidade que eu congrego, e ele disse uma palavra muito bonita ontem a respeito de conflito de gerações, que hoje a geração ela tem quase uma mini casa dentro de uma casa, porque você vai para um quarto, um menino, ele tem um smartphone, uma televisão, ele tem um ar-condicionado, já tem um banheiro, tem um banheiro privativo e quase uma mini casa dentro de uma casa. E por que esse menino vai se esforçar para sair dali? Pra nada. Mas voltando, eu tava com Gó aqui, igual esses marcadores fizeram, e você vê que definiu o meu papel. Né? De certa forma, esse papel definiu a mãe dele, 3 filhos, né? E fez o meu destino. Pelo fato de eu não ter um marido muito centralizador, patriarcal, eu consegui expandir profissionalmente. Apesar de eu ter tido essa criação mais pra frente, né, digamos assim, eu tive que cumprir alguns marcadores. Entendeu? Como casar, por exemplo. Casar civilmente, casar de branco. Coisa que eu nem imaginava, nem de branco eu queria casar. De última hora foi que eu resolvi, vai ser branco. Até aquele véu no rosto eu entrei na igreja. Eu não tive nada disso, viu? Então, por questões... Eu casei, união estável, eu não tive que cumprir marcadores. Ainda bem que meu marido é tipo o seu. Também não ficou aquela questão de patriarcado, aquela questão de marcadores. Ainda bem que eu não tive esse problema. Eu cumpri e eu me senti na obrigação de cumprir, porque... Era como se eu só fosse respeitada na sociedade se eu tivesse uma aliança no dedo esquerdo. Sim, entendeu? E eu não sei dimensionar o quanto isso foi ruim ou bom pra mim, e foi ruim ou foi bom pra pessoa com quem eu me casei. Entende? Mas eu tive de cumprir esse papel. E quando eu me casei, eu falei, pronto, já fiz o meu papel, já cumpri o meu papel de mulher na sociedade. E agora eu não tenho obrigação nenhuma de dar um filho. E mesmo assim eu era cobrada. Quando é que vai ter um filho? Daqui a 5 anos a gente vai planejar.
E é essa coisa. E eu convivo com amigas Ele que cobrava, não... Que... né? Um filho de você Exatamente. E cobram ainda. Hoje, Sim. quando eu encontro algumas pessoas, falam, já tem filho? Não. Hoje eu falo com mais liberdade, sabe? Eu não tenho mais essa obrigação de dizer se eu quero, se eu não tenho porque eu não quero, ou porque eu teria algum problema. Não, eu falo, não tenho filho. Mas tenho meus sobrinhos que amo demais, todos eles, não vou falar, porque são muitos, são várias gerações. Eu tenho um sobrinho que cresceu comigo, enfim, então... essa questão toda, ela aflige porque a maternidade, ela é a coisa mais linda do mundo. Eu vi minha sobrinha nascer. Eu assisti ao parto da minha sobrinha, Estézinha. Coisa mais linda que existe. Gerar uma vida dentro de você é um privilégio só nosso. Só de mulheres, é formidável. Né? Isso é maravilhoso, isso é divino. Mas... existe um outro lado, existe o lado da falta de parceria, existe o lado de que não é só você responsável por aquela vida, não é só a mãe que tem que perder noite, não é só a mãe que tem que sentir as dores de ser mãe, não é só a mãe que tem que levantar para fazer o leite, levar para a escola, trocar fralda. O pai tem essa responsabilidade e a romantização de ser mãe, ela é tão midiática que quando aparece um homem levando o filho pra passear, ou levando o filho pra escola, gente boa, um evento. Que paizão! Como se não tivesse mais fazendo mais que obrigação. Tem até uma amiga, uma amiga minha, que ela pariu tem pouco tempo, né? E o marido fazendo as coisas de casa, ele me ajuda tanto, é uma coisa tão impressionante que ele me ajuda tanto. Como se fosse uma qualidade. Perceba, quer dizer, ele ajudar é como se fosse uma ajuda. Não é uma coisa que é a responsabilidade dele também está ajudando, está ali fazendo, né, acontecer, dando todo o de si para o seu filho. O meu marido, ele tinha um apelido. Sim. Ele chamava o pessoal aqui, chamava os amigos, chamava ele de Pãe. Né? Chamava ele de Pãe, por quê? Mas era um pouco para tirar sarro da cara dele, né? Porque ele realmente cuida das meninas tal como eu cuido, né? Aliás, eu acho que ele cuida até mais. Eu vou ser honesta, que o William às vezes é mais mãe do que pai, né? Vamos dizer assim, olha a minha fala agora. Ele é mais mãe do que pai. Olha aí, tá vendo? Ele é pai. Você tá vendo? A nossa linguagem já é... Agora, meu pai era assim, sabia? Se falava assim que é pai, porque ele também exercia o papel. Não, gente, ele é pai. A gente pode até usar esse termo pai. Assim, é porque eu não gosto muito dessas questões de datas, né, comemorativas, porque nós vivemos uma diversidade. E nem todo mundo tem mãe. Então, existem pessoas que são cuidadas por homens, cuidadas por tios, cuidadas por avós. Embora eu não esteja aqui desmerecendo o Dia das Mães, até porque eu tenho uma mãe maravilhosa que eu estou aqui hoje por causa dela, entendeu? E todas as homenagens, tudo que eu tenho, tudo que sou, é pra glória daquele que eu acredito e pra ela. Então, mas essa questão de o cara fazer um favor, gente, pelo amor de Deus. E esse exemplo que você deu de sua família, ele é muito singular. É muito singular. Por quê? Porque é como eu compreendo o que é família. Eu não sou assim não, viu, gente? Mas onde eu vou ser? Olha só. É a ideia de você mora aqui, você não tá fazendo favor pra ninguém, você tá cuidando do habitat, do seu habitat. Mas eu tô curiosa. Deixa eu falar, graças a Deus que o meu marido pelo menos entende. Porque assim, ele trabalha, eu também trabalho. Então qual é o entendimento? Ele cuida da minha filha igualmente eu cuido. Cuida da casa igualmente eu cuido. Então, as tarefas, tudo é muito dividido. Ele cuida da minha filha muito bem, eu estando ou não, tudo é dividido igual. Porque não dá. Socialmente, nós temos os papéis de gênero, que o papel de gênero que está ligado à mulher é as atividades de cuidado. Eu estou até com esse livro aqui em cima da mesa, eu vou levantar e mostrar para os nossos telespectadores. Justiça Interrompida, de Nancy Fraser, né? Esse livro é maravilhoso, meninas, sabe por quê? Porque ele discute justamente isso. Porque socialmente nós somos marcadas como seres
saberes do cuidado, né? Quem é responsável pelo idoso da família? As mulheres, geralmente a mãe ou a avó. Quem é responsável pelo doente da família? A mãe, né? A avó, normalmente as mulheres da casa. A avó que tá com uma idade muito avançada. Quem vai é cuidar? responsável? As mulheres, né? Porque os filhos se eximem, os meninos, né, os homens se eximem. Eu tô dizendo isso, viu, Liz? Só um minutinho. É porque na minha casa é assim, minha avó tem 102 anos. E quem cuida são as mulheres. As mulheres. Os homens, não estão nem aí. Ou seja, é as mulheres que dão aquele suporte, né? Nancy Fraser, ela discute justamente isso porque nós somos marcadas com esse papel, né, como eu transmiti aqui para vocês da minha família, que hegemonicamente é o que está na atual sociedade ainda, apesar que nós vamos conversar com Via agora e ela vai dar uns depoimentos que as coisas vêm mudando, né, as novas gerações, não é a questão de Viviane, mas a geração dela, a geração Z já tem uma outra perspectiva com relação ao papel de gênero, em relação à maternidade, mas a Nancy Fraser, ela discute isso muito bem, porque não há políticas públicas que possam auxiliar as mulheres para conjugar esses diversos papéis que, afinal de contas, nós gostamos de fazer. Nós gostamos dos nossos filhos, nós amamos ser mãe e queremos cuidar do nosso filho, mas também nós queremos ser bonitas, inteligentes, nós queremos intelectualizar. Estar no mercado de trabalho. E estar no mercado de trabalho e fazer diferença no mercado de trabalho, queremos ser ativista, queremos ter outros papéis que a nossa geração aqui, tem várias gerações aqui, né, a Y, a X, a Z, né, essas gerações todas hoje definidas dessa forma, e que preocupamos, já é a nossa característica da nossa geração, preocupar com as gerações futuras. Então nós todas aqui temos ativismo na veia. Exatamente. Nós queremos, então para isso demanda tempo. Né? Se não temos maridos que nos aceitam, que dê um apoio, que não deu apoio, eles nos trancam dentro de casa e algumas vezes as mulheres são cercadas de violência para manter isso. Vi, como será a mulher e como é a mulher deseja mãe da geração Z? Na verdade, a gente vê que temos 5 gerações, né? A geração boomer, baby boomer. Que é a de Beto, que estava Que é a de Beto, é a geração de Beto. Que ela começa no fim da Segunda Guerra Mundial com um movimento, que vocês conhecem muito bem o lema, que é faça amor e não faça guerra. Aí nasceu o filho à vontade, né? É a época do hippie, né? Dos movimentos hippie. Aí começa a surgir a geração X, Acho que é da época de minha mãe que é também, quando tá viu? surgindo a tecnologia, ainda surgindo o e-mail, o celular, aquele de botão ainda. E aí começa a surgir a geração Y, que é o Millennials, que aí está totalmente tomada pela tecnologia. Antigamente a gente percebe que as nossas salas, das nossas casas, né? Falo na sala de vocês, porque eu não sou dessa época. Era uma sala grande. E hoje em dia a gente percebe que essa estrutura muda. É um quarto que já tem tudo, que já tem televisão, já tem sofá, já tem cama, já tem tudo. E antes, se você parar pra perceber, as salas que tinham toda essa estrutura. Então muda o ambiente com essa transição, né? E aí depois surge a geração Z, que é a minha geração. Que é uma geração tomada pela globalização e tomada pela tecnologia. A gente vê que muitas mães, qual é a mãe que não ouviu isso? Que o filho abre a geladeira, não tem nada nessa casa, geladeira cheia, viu? Não tem nada nessa casa. Não tem nada que eu goste. Vou pedir um hambúrguer. Meu filho é o rei, viu? Que eu mando aqui um beijo pra meu filho, o Felipe, que ele faz isso. Ele abre a geladeira, tem tudo. Tem fruta, tem tudo que você pensar, mas ele abre, não tem nada pra comer nessa casa. Quem não já ouviu isso? Eu já! E aí, aliás, ouço sempre. Pede um hambúrguer. Aí a menina abre o guarda-roupa cheio de roupa. Qual a mãe aqui que não vai falar cheio? Minha mãe fala. Nada. Não tem nada, eu quero comprar, vou abrir... Tem uma roupa pra vestir. Não posso nem falar, né? Que eu vou falar, Vou abrir lá e vou fazer uma comprinha, porque lá é barato, mãe. Vou fazer aqui rapidinho. Aí fala, a gente compra lá. Então fala, passa o Pix, mãe, pra me comprar aqui uma roupinha, porque eu não tenho nada.
Então, a gente percebe essa transição, Com que né? roupa eu vou vestir pra ir pra aquela festa? Exatamente. Aí já vai logo. Ainda bem que eu tenho um menino, viu? Porque o menino já tem tira outra foto, diferença, né? tirou Menina, pegar suas foto. roupas, Ia amiga. pegar minhas roupas, ia ser uma confusão, Liz, porque ia pegar minhas E eu roupas. pego a roupa da minha mãe Só que tudo. meu marido em casa, meu marido que reta, porque ele que usa as roupas dele, aí vira aquela confusão. Aí eu falei, gente, ainda bem que eu não tenho menina, viu? É a geração do consumo, né? Do consumo. Porque tirou usou uma roupa, tirou foto, botou no Insta, já perdeu a Mas eu roupa. pegava as de minha mãe, viajei, as dela, minha filha, eu trouxe um bocado de coisa pra cá, porque era dela. E eu a peguei gente- pra mim. E a gente observa uma sociedade do espetáculo, né? Que começa a misturar essa ficção com a realidade. Exato. E aí vem a próxima geração, que é por enquanto, né, a última, que é de 2010 pra frente, que é a geração alfa. Que é a geração das crianças, que a criança nem aprendeu a andar, tá no telefone. Geração de Caiçara. Eu tenho um sobrinho que ele nunca subiu uma árvore. Creia. Nunca subiu Não, meu uma filho árvore. também não, meu E filho ele também estuda não. numa universidade dentro da Mata Atlântica. Não, Gente. o pastor Ó. estava ontem lá na nossa congregação, que às vezes organiza aquelas excursões, né? Aqueles encontros com os jovens da igreja. Tinha menino que nunca tinha andado de ônibus. Que hoje é um dia emocionante. Então, hoje é um dia emocionante, nunca andei de ônibus. É a geração que eles falam, geração quarto, né? Aqui em Itabuna, a Caiçara fica muito nas telas. Aí eu falo, não, vamos pra aldeia, você também tem que pisar no chão, tem que subir em cima das pedras, tem que tomar queda, não pode ficar assim, não. Aí eu levo pra aldeia. Tem que criar anticorpos, que não dizia isso. Eu ouvia isso, né? Menino tem que Deixa no no chão, tem que criar anticorpos, né? Aí filho da aldeia come bordo de galinha, não dá em nada. Eu deixava o meu filho no chão. O meu também, minha não filha. Tinha isso, não. Depois a chupeta cai, ó. Conta 1, 2, 3, 4, 5. Não tem Não morre não. Ô, Ulisses, eu queria só comentar uma questãozinha da fala de De vir. essa questão da geração, né? Eu alcancei também, né? Também sou novinha. Lá em casa, como cada um, né, tinha seu quarto, o nosso mundo era o nosso quarto. Mas minha mãe sempre fez questão de que todo mundo fosse à mesa almoçar junto, tomar café junto. Regra lá em casa. A mesa lá em casa é um altar. Exatamente. E outra coisa, agora um detalhe. Ela era daquela que eu faço o que eu faço. Não, faço o que eu falo, mas não faço faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Ela não senta a mesa com a gente de jeito nenhum. Porque ela tem os hábitos dela lá de comer no cantinho dela, de comer de mão e tal, não sei o que. Aí vocês comem. Então, e isso eu quero levar, né? Quero perpassar. Porque eu acho legal, interessante reunir toda a família, essa coisa assim. Mas a gente sempre teve a nossa vidinha dentro do quarto. E a briga de manhã com a gente era essa. Vocês ficam dentro do quarto, vocês ficam aí só no celular, não sei o Não quê. interage, não interage. Lá em casa isso é uma regra absoluta. Lá em casa ninguém ousa pegar um prato de comida e levar pro quarto. Aliás, até a hora de levantar, tem algumas coisas que a gente conserva e conserva bem, que é a manutenção desse momento sagrado, que é o momento da refeição. Ninguém ousa levantar da mesa depois que eu levantar ou que o pai levantar, e a gente ainda tem o ritual do chocolate lá que a gente come depois do Maria, não almoço. fale chocolate, Mas não. como o nosso tempo está vencendo, eu ainda queria ouvir aqui de vir ainda explorar, vir ainda mais um detalhe, que eu perguntei, ela não respondeu, não sei se ela está tentando escapulir. Essa geração Z tem pressa para ter filho, porque eu tive pressa para casar, tinha que ter filho. E aí? É isso mesmo. Infelizmente ainda tem. Apesar de ter, né, se libertado de algumas correntes, ainda é muito presente. Eu mesma escuto, principalmente por eu ser cristã, que eu tenho que casar, que eu não posso ficar pra titia, que eu tenho que casar, arranjar uma família, encontrar um marido, né, do sonho, tem que trabalhar, tenho que estudar. Então a gente percebe que até os jovens mesmo, eles estão tendo vários transtornos de ansiedade por conta disso, porque a cobrança é muito grande. A cobrança de você ser mãe, de você não ter só um filho, não. Você tem que ter mais de um filho, e você tem que ter um marido ideal, você tem que ter tudo ideal. Então, essa cobrança é constante, apesar de não ser muito explícito. E por isso, como falei, tem muitos jovens com transtorno de ansiedade que está crescendo em um número muito acelerado por tais padrões, né? São rótulos colocados, são etiquetas colocadas. Você tem que crescer e você não pode ter filho muito velha. Você tem que ter
ter filha novinha, pra você conseguir como é que fala? Equilibrar tudo. Então eu já tô E esse descartada engraçado que as redes sociais é um grande inimigo, né? Como diz, eu não coloco rede social como inimigo, mas ela é usada de forma extrema, né? A utilização excessiva das telas. E a tela, ela mostra um mundo perfeito. Ideal. Seria o mundo ideal, mas nem todo mundo consegue o mundo ideal do que é postado. Porque a sua face na rede social é a face mais bonita, é o momento que você tá na festa, é o momento que você tá... cheia de glitter. cheia de purpurina, de lantejola, cheia de... Só aquilo que vocês veem lá, viu? Aqueles ensaios fotográficos das mães, tudo, mas quando você vai pro mundo real, né, aí você vê, poxa, tô vendo aquela festa ali com fulano e não me convidou, poxa, ela tem essa roupa, ou ela tá nesse status, ela vai pra esse lugar, ela até eu não posso, né, ela vai casar e eu não vou casar, ela vai ter a festa, eu não vou ter, né, e começa... pública e eu não passei. Eu não passei, Consegui né? um emprego ideal e eu não consegui. Então são essas questões que norteiam, né? Consegue um crescimento profissional e eu não consegui, né? E nem todos, né? Isso está sendo uma das maiores causas de suicídio, que os pais não podem e as mães estão longe disso. Exatamente isso que as mães sentem dificuldade de lidar, né? Hoje em dia, quando você senta para conversar com a mãe, ela não sabe, às vezes, o que fazer, porque ela não teve uma educação para essa tecnologia. Nosso tempo está acabando e a Vi parece que queria fazer umas perguntas pra gente. Ela disse, olha, Liz, no final do programa eu queria fazer umas perguntas. Eu falei, claro, Vi, fica à vontade. Gente, de uma, tá? Eu quero surpresa aqui. A pergunta é, o que a Liz, a Andrea, a Jéssica e a Gorete diria pra menina de 20 anos atrás? Em relação A mim, se eu tivesse com 20 anos. 20 anos atrás. Se eu tivesse... Vocês como mãe. A Liz Daily de 20 anos, o que eu falaria pra Liz Daily de 20 anos? Quase que eu falo palavra. Olha, o que eu falaria pra Liz Daily de 20 anos, lascou. Vai me comprometer essa... Olha, eu não casaria com tanta pressa. Eu não seria mãe com tanta pressa. Não que eu não queria casar e nem iria ser mãe. Provavelmente são dois sentimentos que uma hora iriam despertar. Mas eu não teria esta pressa. Porque essa pressa não foi minha. Foi social. Né? Segundo, eu faria inglês, porque tá me dando um trabalho danado para aprender inglês e eu preciso aprender inglês agora de qualquer jeito. Eu acho, Vi, que eu não mudaria muitas coisas na minha vida, não, né? Eu namorei muito, eu passeei muito, eu sempre fui muito feliz, né? Eu diria... A experiência que a gente tem com 49 anos, que hoje eu tenho 49 e eu divulgo publicamente a minha idade, eu diria que seja mais calma, menos ansiosa. E dedicava ainda mais os estudos. Mais ainda. E você, diga aí, o que você faria? Que a Déia falaria pra Déia de 20. Assim, Andréa, seja mais leve. Ô, Andréa, seja mais assim, não seja tão séria, porque eu era muito séria. Hoje eu não sou assim, mas eu não era essa Andréa que eu sou hoje. Era muito mais séria, muito mais fechada. Era mais brava também. Pra falar sobre qualquer assunto, eu era muito tolhida, sabe? Eu não falava. Meus pais eram muito fechados, assim, de comentar, de falar sobre sexo, por exemplo, para falar sobre alguma situação. Sim. Se falar de qualquer assunto, era difícil. Não sei se naquela época eu também sou uma mulher de 49 anos, quase 50, né? Quase 50, eu sempre falo isso. Quase 50, como diz igual. Faz alguns anos que eu ouço que ela falando que vai fazer 50 anos. 50, mas então eu seria mais leve, aproveitar mais, estudar mais ainda do que eu estudei. Olha que eu tenho 2 universidades, né, mas eu queria estudar mais, eu queria viajar mais, viajar o mundo, não queria ficar só naquela limitação, daquilo ali que foi me proporcionado. Não que é culpa de meus pais, não era isso, mas por eu ser muito fechada, ser muito, assim, introspectiva, que eu era muito tímida.
Hoje quem olha assim pra mim diz assim, não, Andréa é tímida? Não, ela nunca foi tímida. Eu era muito tímida, era muito magra, eu me olhava e falava assim, e um problema muito sério, viu, Liz, que eu falo, é uma baixa estima. Naquela época eu tinha muita. Então, de não... por exemplo, eu era muito... por exemplo, E hoje a gente luta pra ser magra, né? Eu era muito magra, eu falei, não, mas eu sou muito magra, eu queria ser mais gorda, Padrão, né? Padrão. Aquela coisa, o padrão de mulher, aquela mulher magra, né? E hoje eu falo assim, hoje eu me prefiro assim no meu corpo hoje do que eu tinha antes. Perceba, né? Então, você não tá satisfeita com tudo, né? Eu não tem assim, olha meu cabelo, que é parecendo Mortícia. O cabelo era muito mais liso e era escorrido e era mais branca do que eu sou hoje. E eu não queria ser... Olha, ele tá vendo? Eu era da família Adams e não sabia. Aliás, foi lindo o espetáculo, né? O Muito espetáculo, bom. Parabéns, pessoal do Teatro Foram John. incrível, teatro e fantasia. Eles foram, assim, brilhantes. Parabéns. Qual é o nome da companhia? Teatro e fantasia. Teatro e Fantasia, Foi muito bom. dirigido por Diego, né? Diego e Malena. né? Malena, Então, excelente espetáculo. foi muito bom. E a Jéssica, que falaria? Nossa, então, eu tenho 31, né? Tá jovem, tá jovem. Tô jovem. Vamos A supor menina que de 10 20 atrás. anos, Na realidade, eu fiz tudo muito que eu sempre quis. Eu curti, eu me diverti, eu dancei, eu bebi. E eu escolhi ser mãe numa época que eu já tinha uma responsabilidade melhor. Se eu fosse mãe, tipo, com 20 anos, coitada da minha filha. Coitada, eu não ia ter essa dedicação, esse tempo com ela, porque eu ainda estava naquela fase de querer aproveitar muito a vida. Hoje eu aproveito a vida, claro, mas eu aproveito a minha vida de uma forma mais responsável, né? Então, assim, eu fiz de tudo, assim, porque minha mãe, nesse sentido, olha só, eu quero aproveitar rapidinho para mandar um enorme beijo para minha mãe, Magnólia. Ela é uma mãe muito foda, gente. Minha mãe, ela é a minha vida. Olha, eu quero ver quem não tem aqui uma mãe retada. Ela é minha mãe. E hoje, eu, Jéssica, sou o que sou, apresentadora hoje de TV, faço faculdade, dá um suporte da zorra para minha filha, me dá uma rede de apoio, assim. Minha mãe é muito importante. Minha mãe é tudo na minha vida. A minha avó, que eu chamo de manhã, elas são as pessoas maravilhosa, assim. Eu acho que mãe, a gente sempre fala, tinha que ser imortal. Porque é muito significativo. Então, assim, eu, Jéssica, Vivi, fiz tudo, curti, me diverti. E eu não tenho nenhum recado pra ela, não. Ela arrasou. E você, Gó, querida? Eu posso falar, Vivi, pra Gó de 20 anos atrás. Sim, porque eu me emancipei com 10 para 11 anos de idade. Eu comecei a trabalhar, tive de deixar de estudar para poder trabalhar. Quem é mais próximo de mim sabe disso. E ainda assim, fui criança, e ainda assim fui adolescente, e ainda assim estudei, e ainda assim fiz 2 universidades, tenho 2 pós-graduações. Estou aqui na frente apresentando um programa com tanto orgulho quanto a Jéssica acabou de falar. Muito orgulho mesmo. Mas eu acho que eu não mudaria muita coisa. Eu acho que eu gostaria de ter tido mais oportunidades. Entendeu? Porque se eu não tivesse trabalhado enquanto criança, eu não estaria hoje com tanta dificuldade em alguns departamentos da minha vida. Entende? Certo. Mas eu fiz tudo. Assim, se eu morresse hoje, eu acho que eu fiz tudo o que eu acho que está dentro da minha ética, o que está dentro do que eu penso enquanto ser humano. E eu fiz tudo para ser o melhor dentro do meu limite humano para o outro. Então é isso. Vi, eu só tenho uma observação a fazer aqui quando ela falou de educação, para você estar em casa. A única coisa de ruim que eu tenho para falar, sabe, é minha educação. A educação escolar. Porque toda a vida me educaram desconstruindo tudo aquilo que eu acreditava. Isso pra mim era horrível, era uma bagunça na minha cabeça, eu entender e aprender uma coisa dentro do meu território, quando saía, não, isso que você faz é errado. Todo mundo aqui fala um pouquinho de sua história, né? Eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu, quando era muito nova ainda, eu lembro da seguinte frase. Eu lembro não, né? Me falaram. Você tem 2 escolhas. Ou a família te adota, alguém da família te adota, ou você vai pra adoção. Isso foi um juiz que disse pra minha tia. E assim,
minha tia, ela decidiu, ela pensou em duas hipóteses. Se ela decidisse, naquele momento, me criar, pra minha mãe seria muito difícil, porque ela ia acabar surtando, porque ela não aguentaria essa dor de me perder. E aí foi quando exatamente ela decidiu cuidar tanto de mim quanto de minha mãe. E aí eu ia pra casa só dormir, mas que eu tava com minha mãe, ela se sentia segura. E foi muito difícil todo esse contexto. E assim, eu aprendi muito nova a ser mais mãe de minha mãe do que a minha mãe ser minha mãe. E hoje eu vejo ainda mais essa responsabilidade. O cuidado do bronco, eu falo, eu chamo. Eu aprendi muito nova. Você é filha-mãe. Filha-mãe. E assim, às vezes as pessoas me perguntam, você é muito madura. Mas só pra a pessoa que tá ouvindo em casa, pra entender, você cuida da sua Da minha mãe. Então você virou mãe da sua minha mãe. Porque minha mãe tem problemas e meu pai acabou me abandonando quando eu tinha 5 anos. Então eu não tinha condição nenhuma. E aí eu lembro que quando eu sempre pensava, né? Meu Deus, eu queria tanto, andar no shopping com minha mãe, que eu nunca tinha andado. Eu queria tanto viajar e, viajar com minha mãe, porque eu acabava viajando com minhas tias, graças a Deus, porque eu não tinha uma mãe pra ir viajar comigo, de ir pra algumas festas, alguns eventos. E eu não conseguia entender naquela época. Hoje eu consigo entender muito bem, porque hoje eu tenho o dobro. Eu tenho minha mãe Edna, um beijo, minha mãe, eu te amo muito. Ela cuidou de mim, ela cuida de mim, ela me incentiva. Hoje eu digo que ela é minha melhor amiga. A gente não tem uma semana que a gente não se liga. E é a pessoa que eu recorro quando eu tenho alguma dúvida da vida, quando eu tenho alguma demanda. E tudo, eu tenho o apoio dela, sabe? E Deus, ele colocou muitas pessoas especiais, assim como o Liz dele. Acho que o amor que eu tenho por ela é um amor de filha, sabe? É o carinho, ela me abraçou, ela me amou, ela me trouxe pra casa dela. Ela olhou pra mim e viu o meu talento, ela olhou pra mim e viu que eu tinha força de continuar. E o que eu falo de ser mãe, eu poderia ter visto de duas hipóteses. Uma é que se rebelar, falar, deu tudo errado, minha mãe isso, meu pai isso. Ou outra, eu ia lutar por uma educação melhor, através da educação, que era a única coisa que eu tinha. E esse dia, ela me chamou de mãe pela primeira vez. Aí eu fiquei emocionada. Dá vontade já de carregar logo pra casa. Deus colocou Liz no seu caminho, mas Deus colocou você no nosso caminho. Quanto que a gente aprende com você, com essa maturidade que não é pra sua idade, entende? Na verdade, ela acabou se tornando nossa filha, né? Uma menina mulher que nos ensina, que com sua história peculiar, né? Cada uma de nós aqui tem uma história peculiar e muito bonita. Eu acho que por mais sofrimento que a gente tenha tido, é uma história bonita. E eu decidi que todas as vezes que eu ganhar, e eu estiver em algum lugar, que minha mãe vai ser honrada sempre. E eu agradeço muito, manhã. Então vamos fazer um momento aqui, porque a gente está encerrando. Vamos fazer um momento aqui, meninas, de cada uma aqui rapidamente, né, por causa do tempo, da gente mandar um beijo carinhoso, assim, para nossas mamães, né? Então eu quero mandar um beijo para minha mãe, Maria de Lourdes, para minha irmã, que também é mãe, para minha cunhada Lorena, para minha cunhada Ana Paula, enfim, para as mulheres da minha família, que eu amo muito todas, a minha irmã Ana Flávia, né, para minha pequena aqui, pequena grande Vivi, minha filha também. Então, mandar um beijo, dizer que eu amo muito vocês. Parabéns, mamães da minha família. Deia? Mandar um beijo especial. Porque minha mãe não tá aqui, né? Não tá aqui no Brasil, está fora, mas a gente se fala todos os dias. Minha mãe Val. Tudo que eu sou foi graças a elas. Ela foi embora para os Estados Unidos para que formasse os filhos. Sim. Então, eu sou hoje o que eu sou. Que eu também emociono, não gosto nem de falar muito, porque acaba me emocionando, porque minha mãe... É um programa emocionante. Minha mãe foi pra lá pra isso, pra dar o estudo pra gente, e a gente tá aí, os 3 formados, meus 3 filhos dela, meu filho também foi amparado por ela. Eu também quero mandar um beijo enorme pra minha tia, que também eu considero muito, que a gente chama ela de Cota, né? Desde pequena a gente chama ela assim, de Cotinha, né? Igual da novela. Olha pra novela. E minha tia também, que é uma grande mãe. Mandar um beijo especial pra minha irmã, Adriana, que tem os meus 3 sobrinhos maravilhosos, né? Que uma é minha afilhada. Mandar um beijo especial para meu filho, que me deu essa oportunidade de ser mãe.
de ser quem eu sou, graças à minha mãe e ao meu filho, porque me tornou a mulher que eu sou hoje. Então, assim, um beijo enorme para essas pessoas que são tão especiais na minha vida. Eu gostaria de mandar um beijo pra minha mãe Rosângela, que ela enfrentou tudo para que hoje eu estivesse aqui. Queria mandar um beijo pra minha mãe Cirila, né? Que ela é minha avó, porque ela me cuidou desde pequena. Queria mandar um beijo também pra minha mãe Edna, que tá na Suíça, e que eu te amo muito, minha mãe. E ser meu maior exemplo. E um beijo também pra Alice, que é minha mãe do coração. E pra gente! Um beijo, meu amor, e um beijo pros meus 3 filhos também. Jéssica. Então, eu quero mandar um enorme beijo aqui para minha mãe Magnólia, para a minha avó Manhã, né, que eu chamo ela de Manhã, Maria da Glória, a minha tia Célia, que é uma mãe, assim, super referência, assim, é minha tia, mas eu amo ela demais, a minha madrinha também, um enorme beijo, e um enorme beijo para todas as mães que todas são indígenas, as mães, né? E a minha filha, que me ensina todos os dias a ser uma mãe melhor para ela, né? Eu amo muito. E um beijo para todas as mamães, gente, vocês aí que estão em casa, independente de qualquer situação que vocês estejam passando. Você é mãe, você é querida e tem que agradecer a Deus todos os dias pelo dom de ser mãe. Ame bastante os filhos que vocês têm e os filhos também deem valor à mamãe que vocês têm. Né? Gozinha. Eu estou emocionada. Mas eu gostaria de deixar um poema, é um verso só. Sim. Tá? Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho. Mulher, sapiência e abá, do fogo tirava água, do pranto criava consolo. Conceição Evaristo. Para minha mãe, minha manhinha também, Alzira Cristina, obrigada por todas as coisas, por tudo, por eu estar aqui hoje, só estou aqui por causa da senhora. E para minha irmã mais velha, Selma Maria, que me criou enquanto minha mãe estava trabalhando. E para todas as mães da minha família. Minha família é bem grande, eu tenho um monte de sobrinhos. Para todas as mães da minha família, para todas as minhas amigas mães, para todas as mães. Um feliz Dia das Mães. Bom, a gente vai ficando por aqui, meninas. Eu vou voltar aqui, deixa eu ver aqui, acho que nem vou precisar mais das minhas anotações aqui. Já vou deixando aqui também um beijo para, como as meninas disseram, para todas as mamães. Esse programa especial aí para o Dia das Mães foi por esse motivo que a gente não trouxe convidados, né? E deixando, além disso, o recado, porque o nosso programa, que era transmitido na segunda-feira às 19 horas, mudou a programação e vai ser transmitido todo sábado às 19 horas, né? Hoje tem, né? Hoje não, né, gente? Tô confundindo aqui, esquece pra lá. Hoje tem esse programa das mães. Mas é assim, errando e vai aqui aprendendo. Mas a nossa transmissão do programa será todo sábado às 19 horas. Então, a gente deixa o nosso beijo, nosso abraço aqui para todas as mamães. O próximo programa com Vitor Gurgel. Feliz Dia das Mães, né? Pra vocês, tá? Obrigada, querida. Vocês também. Que será o primeiro homem, né, entrevistado aqui do nosso programa. Então, tchau, tchau. Um beijo para as mamães. Tchau, tchau.